Olá amigos, professor Pedro Belo, mais um vídeo para o canal, retornando ao desafio 64 que eu já publiquei há mais de um mês. Como vocês já devem ter visto, a nossa prioridade agora vai ser resolver as questões do IBA, para a prova do IBA, questões de estatística, tá? Mas eu não vou abandonar os amigos que responderam os desafios no Facebook e deixar sem a solução. Eu vou colocar, mas talvez mais espaçadamente, porque a prioridade serão as questões do IBA nesse fim agora de outubro, nesse fim de semana que se aproxima e que tem um feriado de finados. Tentarei fazer pelo menos mais duas questões do IBA, mais dois vídeos do IBA, ou quem sabe até eu consiga três, tá? Aí depois eu faço mais uma solução de um desafiozinho e vamos chegar até os 70, tá? Eu já tinha planejado 70 desafios. E esse nome desafio, para quem já viu os anteriores, não quer dizer que sejam questões muito difíceis, é mais para relembrar coisas básicas que às vezes estamos esquecidos, como nessa questão que trata de volume, tá? Então, eu já havia planejado 70. E por que 70? Porque 70 é um número mágico. É um número que eu sempre recomendo aos meus alunos na hora de fazer exercícios. Por quê? Eu falo 70 que você consegue. E se não conseguir, 60 mais 70 de novo. Não conseguiu 60 e 70 e 60 e 70. Então é um número mágico, ok? Brincadeira, tá? Então vamos lá. Retornando ao desafio 64, que tem mais de um mês que foi postado, é muito fácil, tá? Acho que todos acertaram, mas custa nada botar a solução, né? Bonitinho. Diz assim, o enunciado tá aqui. Vamos lá. O 63, inclusive, já tem 2 semanas, mais de 2 semanas que eu postei. Então, vamos para o 64. Depois que eu conseguir fazer pelo menos 3 questões do IBA, a gente vai para a solução do 65, ok? Então, diz assim o 64. Uma rua com a extensão de 0,65 quilômetros, o que é isso? É o comprimento. E a largura de 60 decímetros foi revestida com uma camada de asfalto de 4 centímetros. Calcular em metros cúbicos o volume de asfalto utilizado. Então vamos lembrar? Volume. O que seria para achar o volume? O que a gente tem que fazer? Multiplicar o comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, o comprimento está aqui, a largura é essa aqui, e a altura é aqui a altura do asfalto, né? A camada de asfalto. Qual a altura da camada de asfalto que foi colocada? Não tem mistério a questão. Só não pode usar a medida dada em quilômetros, multiplicar pela medida dada em decímetro e multiplicar pela medida dada em centímetros. Todos têm que estar na mesma unidade de medida. Como é pedido no enunciado da questão, que está aí na descrição do vídeo, inclusive, é pedido em metros cúbicos. Então, é só passar essas medidas para metro. Ora, 65 quilômetros para metro. Se você vai passar de uma medida maior para menor, você tem que multiplicar. Se lembrando dessa regra, multiplicar. E vai multiplicar por quanto? Por quanto? Você tem o quilômetro, abaixo do quilômetro tem o hectômetro, abaixo do hectômetro o decâmetro e depois o metro. Então você vai andar 3 casas, ou seja, vai multiplicar essa medida aqui por 1000. Então fica 0,65 vezes 1000 para achar em metros 650, ok? Então já estamos com a primeira em metros. A segunda, 60 decímetros. Decímetro está abaixo do metro, tá? Então, essa quantidade aqui não pode ser 60 metros. Você tem que fazer o quê? Dividir. Por quanto? Por 10, porque decímetro é a 10ª parte do metro, decímetro. Então, você vai dividir essa quantidade por 10, então fica 60 dividido por 10, e você acha
6 metros, ok? Tá? Então já estamos com metro aqui e metro aqui, falta só agora a altura, a espessura da camada de asfalto que vai ser colocada. Centímetro, centímetro é a centésima parte do metro. Então o que é que vamos fazer aqui? Esse 4 vai ser dividido por 100, então fica 0,04 metros. Agora, vamos fazer aqui, ó, a continha, já utilizando tudo em metro. Então fica 650 vezes 6 vezes 4 sobre 100. Para a gente não precisar fazer essa continha de decimal. Aqui a gente já pode simplificar, ó. 0. O 10 eu posso simplificar assim, ó. O 10 com 6, aí aqui fica 5, dividir por 2 e dividir por 2 aqui. Agora, eu vou dividir por 5. Por 5, o 65, que é divisível por 5, fica 13, ok? Então, agora o que sobrou? 13 vezes o 3 vezes o 4 dá 12, né? Já fiz esse produto aqui, 3 vezes 4, 12. E 13 vezes 12, mole, fácil, 156 metros cúbicos, que é a resposta da questão. O que perguntava? Calcular em metros cúbicos o volume de asfalto utilizado. Resposta, 156 metros cúbicos, ok? Então, pode ter essa solução bem facinha para a gente retornar aos desafios. O desafio seguinte, 65, também é muito fácil, tá? Trata de percentagem. Tá lá no meu Face, Pedro Marcos Belo. Tá aberto ao público, mesmo se não estiver no meu Face, pode tentar palpitar lá qual é a resposta, ok? Então, forte abraço, Deus abençoe a todos, e nesse fim de semana pretendo colocar mais questões do IBA, tá? Ok? Positivo? Então, um abraço, tá? Fiquem com Deus.